Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Jerônimo, eu sou despachante aduaneiro e hoje eu quero falar com você sobre ter uma empresa no Paraguai. Como funcionam as operações de importação e exportação com o Brasil, uma vez que você já tem um domicílio no Brasil, já tem uma empresa domiciliada no Brasil e pretende abrir uma filial no Paraguai para se beneficiar de alguma redução de impostos quando você compra uma mercadoria de outro país. Bom, vamos lá. Eu estou falando do Paraguai, estou falando do regime especial no Paraguai chamado Maquila. Tenho recebido com alguma frequência dúvidas de empresários que estão observando um movimento muito grande nos últimos anos de empresas que eram exclusivamente domiciliadas no Brasil, criando filiais e até mesmo mudando seu polo industrial para o Paraguai, diante de benefícios que aquele país hoje oferta, que em comparação com o Brasil se torna mais competitivo e mais acessível quando se fala de importação. É importante destacar o seguinte: Paraguai faz parte do Mercosul e Brasil e Paraguai, obviamente, as transações entre esses dois países há benefício, que é o benefício de isenção ou redução do imposto de importação. Um dos impostos pagos na importação, quando você compra um produto de outro país. O que é importante entender? De fato, o regime especial Maquila, lá no Paraguai, ele tem uma taxa unificada de 10% sobre o valor da operação, e assim o custo da importação em relação ao Brasil se torna bem mais acessível, muito menor o impacto dos impostos diante de uma importação, uma compra realizada, compra de produtos de outro país, tá? Eu vou deixar como exemplo a China, como um exemplo clássico aqui. Mas o que vocês precisam entender, e é onde eu vou direto ao ponto com as pessoas que me procuram para esclarecer esse tipo de dúvida, é o seguinte: o acordo que existe, né, o acordo bilateral que existe entre o Mercosul, ele atende algumas regras. E a regra crucial, e que é super importante que você entenda, é que o produto deve ser produzido no mercado, dentro do Mercosul, para que se tenha o benefício da redução ou isenção do imposto de importação. Lembrando que no Brasil, na importação, incidem vários impostos: o II, IPI, PIS, COFINS e o ICMS, que a porcentagem é de acordo com o seu estado. Os demais impostos, eles têm porcentagem diferenciadas de acordo com o NCM do produto, de acordo com o produto. Então, o que as pessoas muitas vezes não se atentam é que uma operação que você faz, você tem uma empresa domiciliada lá no Paraguai, você comprou mercadoria, um produto pronto, acabado, você vai apenas revender no mercado interno. Você comprou um produto acabado da China, teve lá os impostos recolhidos no Paraguai, esse produto entrou naquele mercado e você pretende transferir para sua filial ou sua unidade matriz, enfim, para o Brasil. Quando você faz essa operação de exportação, quando você está dentro do Paraguai, para o Brasil, que aqui vai ser uma importação, mesmo sendo intercompany, ou seja, a mesma empresa, porém de filial para filial, mesmo assim é uma operação de importação normal, ou seja, terá incidência de todos os impostos. Não vai ter isenção ou redução do imposto de importação. Por quê? Porque esse produto ele não atende à regra que foi produzido dentro do Mercosul, dos países membros do Mercosul. Ou seja, não existe um acordo bilateral para um produto que é 100% importado. É esse ponto que as pessoas não estão se atentando. Muitas vezes avançam as conversas e as tratativas para abertura de filial no Paraguai, que também deve ser muito analisado, assim, analisado com bastante cautela. Por quê? É necessário consultar um contador no Paraguai.
para entender qual é o regime tributário da sua empresa, se ela tem adequação para o regime especial Maquila. Por quê? Eu, como despachante aduaneiro no Brasil, eu não tenho condições de dar clareza para você sobre as questões contábeis e fiscais do país Paraguai ou qualquer outro país, né? Mesmo porque aqui no Brasil é necessário também você ter apoio de um contador para entender o regime tributário que mais se adequa ao seu nicho, ao tamanho da sua empresa, em relação a funcionários, enfim, campo de produção, se você for uma indústria, N situações que devem ser analisadas por um contador, seja aqui no Brasil e seja no Paraguai. Então, antes de você tomar qualquer decisão de abrir uma filial no Paraguai, visando trazer produtos acabados da China ou de outro país, com a intenção de alimentar o mercado interno no Brasil com mais competitividade, porque ao entrar o produto importado no Paraguai, você tem um custo que você consegue provisionar, você consegue ter previsibilidade, você entende que muitas vezes esse produto vai vir para o Brasil sem grandes impactos de impostos. Isso não é real, tá? Isso não é real. Quando você fizer a operação filial Paraguai, filial Brasil, vai entrar no Brasil como uma importação normal, mesmo sendo intercompany, e recolhendo aí todos os impostos que aquele produto tem aí como as alíquotas. Ah, Débora, mas e o IBS e o CBS? Isso realmente vai entrar em vigor aí em 2027. Hoje está em paralelo, os cálculos estão em paralelo, realmente teve a reforma tributária, isso vai ter impacto nas suas operações de importação, mas hoje eu não consigo ainda falar com mais exatidão sobre esse tema. Tá? Eu estou falando o que funciona hoje e o que vai estar funcionando até dezembro de 2026. Como vai ser daí para frente, a gente precisa entender melhor como que vai ser na prática, como que vai ser isso no dia a dia mesmo, e depois que tiver totalmente implantado o IBS e o CBS aqui no Brasil, tá bom? Que a ideia também é unificar os impostos, ter menos alíquotas, né? Hoje temos os impostos de I, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, que incidem aí sobre a importação. E, obviamente, que isso vai ter algum impacto, vai ter a redução da carga tributária, mas em números, em porcentagem, eu ainda não consigo trazer clareza sobre esse tema. Hoje, a ideia é trazer clareza que um produto que você adquire no Paraguai, para sua filial no Paraguai, sendo ele produto acabado, você adquiriu da China, ele entra no Paraguai, ele vai passar pelo regime especial Maquila, você vai ter lá o imposto unificado, são os 10% sobre o valor da operação, ok, você conseguiu ter mais competitividade, conseguiu adquirir o produto e chegar e ter o produto no seu estoque com mais competitividade do que chegando no Brasil, correto? Só que, se a sua ideia é alimentar aquele país, ok. Se a sua ideia é transferir, repassar essa mercadoria para a sua filial no Brasil, para que aqui você tenha mais competitividade quando você se refere a ter menos encargo fiscal, né, tributário sobre a mercadoria, isso não procede. Porque quando você vai fazer a exportação e importação aqui para o Brasil, né, chegando no Brasil como importação, você vai ter a incidência de todos os impostos. Uma vez que, por mais que a empresa exportadora é do Paraguai, está domiciliada no Paraguai, a mercadoria é 100% importada, ok? Agora, em que momento que isso passa a ser de fato vantajoso e faça sentido para você ter uma filial no Paraguai? Quando você tem, de fato, uma linha de produção, você vai comprar insumos, você compra insumos da China ou de outro país e você vai esse insumo vai passar por um processo produtivo, se tornando aí um outro produto, um produto acabado. E sim, se esse produto não tiver na sua porcentagem total de insumos, não superar 70% dele como insumo importado, você terá o benefício
do Mercosul, você vai ter direito a emitir o certificado de origem lá no Paraguai, atestando que aquele produto foi produzido naquele país, que o insumo A é importado, mas o insumo B, C e tarará são nacionais e teve lá sua modificação, sua transformação. Então você fez a aquisição de um NCM de insumo, teve outros NCMs que participaram daquele processo produtivo e o produto final, ele adquire aí um outro NCM de produto acabado e neste caso, sim, você vai fazer a operação do Paraguai para o Brasil e você vai se beneficiar do acordo bilateral, tá? Do Mercosul, onde você tem isenção ou redução no imposto de importação. Somente no imposto de importação. Que, na verdade, é o único imposto que você não consegue se creditar. Débora, o que é isso? Existem regimes tributários no Brasil, lucro presumido, lucro real, que consegue se creditar dos impostos que foram pagos da importação. Quais impostos? IPI, PIS, COFINS e o próprio ICMS. O II, Débora, você não falou. Sim, o II é o único imposto, o imposto de importação II, é o único imposto que você não consegue se creditar, mesmo sendo do lucro real ou lucro presumido. Você que é do Simples Nacional, existem algumas características e algumas ressalvas que você consegue se creditar, mas nesse ponto eu preciso que você consulte o seu contador, que ele pode trazer clareza sobre isso. Existem alguns regimes especiais no Brasil que traz também para você que é exclusivamente revendedor, tá? Então você traz um produto de outro país e exclusivamente você revende esse produto. Você não faz nenhuma transformação com ele. Também existe regimes especiais que trazem alguns benefícios para sua empresa, seja ele a isenção, suspensão do ICMS, por exemplo, mas isso também deve ser consultado ao seu contador. O seu contador pode te orientar sobre esses temas, sobre o melhor regime tributário para sua empresa, entre outras coisas. É super importante que você tenha uma comunicação muito aberta das suas pretensões, do que você achar estratégico para sua empresa, você sempre consultar o contador, porque é ele que faz todos os lançamentos perante a União, faz o recolhimento dos impostos, pode se antecipar solicitando algum regime especial que possa trazer um benefício, né, até mesmo de caixa para sua empresa, para você não se descapitalizar tanto em cada operação de importação. Tudo isso tem que ser compartilhado com o seu contador. Eu, como despachante, eu consigo te orientar, e meus colegas despachantes conseguem te orientar sobre a legislação vigente, sobre as alíquotas dos impostos, se existe algum órgão anuente dentro do seu mercado, dentro do seu nicho. Conseguimos te orientar sobre o processo do desembaraço, sobre algumas questões de câmbio, por exemplo. Só que questões tributárias, questões de lançamentos, de declarações de imposto de renda, créditos tributários, isenções, né, de impostos, entre outras coisas, o seu contador ele vai ter essa comunicação mais ativa contigo e vai poder te trazer clareza sobre isso. Estrategicamente, você consegue abrir uma empresa já considerando todas essas nuances para você ser mais estratégico possível, ter o menor custo possível desde o princípio da constituição da sua empresa. Hoje, eu queria falar sobre o Maquila, sobre ter uma empresa, ter uma filial no Paraguai. Porque eu tenho tido muita procura, pessoas querendo entender como funciona o desembaraço, querendo entender como funciona as alíquotas dos impostos. E, gente, despachante aduaneiro do Brasil entende e vai se debruçar na legislação do Brasil. Se você tem interesse em fazer operações, ter uma filial em outro país e fazer operações de importação e exportação a partir daquele país, você precisa consultar naquele país um contador para entender se o perfil da sua empresa
é estratégico, se tem de fato recursos, se tem regimes especiais que você pode se beneficiar de alguma coisa, seja de isenção, seja de redução de impostos, enfim. Você precisa ter dois profissionais aí muito alinhados com o seu projeto, com a sua ideia, com as suas estratégias. Um contador naquele país que vai te inteirar aí como funciona a legislação, a questão contábil, fiscal daquele país, e um despachante, porque o despachante também vai ter as questões de aduaneiras, né, que possa te trazer clareza sobre órgãos anuentes, produtos proibidos, produtos restritivos, produtos que tenham mais etapas, né, de entrada naquele país, se tem algum tipo de bloqueio, alguma resistência, enfim. São esses dois profissionais que você precisa estar atento e precisa ter ao seu lado na hora de você montar esse projeto, na hora de você efetivamente analisar a possibilidade de ter uma filial no Paraguai. Então, cuidado com os vídeos que vocês veem aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Cuidado! Nem todas as informações são verídicas. Muitas vezes as pessoas estão oferecendo uma consultoria e que muitas vezes essa consultoria não te leva na certeza que você não vai ter problemas, tá? Você pode estar sendo, de alguma forma, conduzido aí para um caminho que não seja exatamente o que você está dentro da sua expectativa, tá bom? Então tome cuidado, vá com cuidado, vá com calma, faça visitas ao país, procure esses profissionais que eu estou dizendo, seja ele contador, seja ele despachante aduaneiro, tenta entender qual é o nicho que ele atua, se ele tem um nicho específico ou se ele é bem abrangente, veja se o seu nicho tem coerência com essas tratativas, e é isso que eu queria deixar aqui muito claro para você, tá? Eu tenho tido muita procura sobre esse tema e eu percebo o balde de água fria que eu jogo nas pessoas quando eu digo, olha, cuidado, se você for fazer uma operação do Paraguai para o Brasil, você vai pagar todos os impostos normal, como se essa mercadoria tivesse vindo da China, tá? Eu percebo que eles ficam um pouco contrariados, mas não demora muito eles caírem em si e percebem que o que eu tô falando faz sentido, certo? Então tomem cuidado com as informações que vocês conseguem aqui, né, nas redes sociais, né, nos canais que fazem muita propaganda sobre ter uma empresa no Paraguai, tá bom? Hoje era essa mensagem que eu queria deixar para você, fazia tempo que eu não aparecia aqui, mas eu achei que seria super importante trazer essa informação para você. Te vejo no próximo vídeo.